Sejam mais que bem-vindos, meus queridos alunos, ao nosso curso Descomplicando Noções de Direito. Eu sou o professor Marco Antônio e estou aqui para te oferecer a melhor preparação para o TJ, a melhor em termos de eficácia e objetividade, a melhor levando em conta a sua prova Consulplan, a melhor levando em conta que no momento em que você estiver respondendo a sua prova, que deparar as questões, você vai lembrar do que disse esse humilde professor. As nossas aulas serão exatamente o espírito da prova da Consulplan naquele dia em que você estará conquistando um futuro novo, promissor, uma carreira no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Feita essa apresentação, vamos ao que interessa. Abra o seu caderno, se encha de esperança, empunhe a sua caneta e anote princípios fundamentais. Veja, nesse primeiro momento, vou apresentar, mas já adiantando que essa apresentação primeira não vai ser cobrada na sua prova, embora seja importante para que você entenda o conteúdo. Veja, o que são princípios? Dos vários sentidos que o termo pode assumir, eu vou escolher um. Eu vou colocar no seu caderno o seguinte: princípios são valores que norteiam um determinado modo de agir. Princípios são valores que norteiam um determinado modo de agir. Olha, para que você entenda, não anote. Muitas vezes você vê uma pessoa que age de um modo peculiar, diferente, especial, e você o questiona: fulano, por que está agindo dessa forma? Essa pessoa certamente poderá te responder: é porque eu tenho os meus princípios. Como disse, existe nele um conjunto de valores, uma configuração de valores, para aquilo que ele acha que é certo, para aquilo que ele acha que é errado. Então, princípios são valores que informam um determinado modo de agir. Então, agora volte a anotar. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil são os valores que norteiam o modo com que a República agirá. Então, por cada ato do Estado, em cada ato do Estado, deve estar como diretriz os princípios elencados do artigo 1º ao 4º. Então, em cada ato do Estado, deve estar a diretriz dos valores que constam do artigo 1º ao 4º. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, relaxa. Agora é só para ilustrar, para você entender qual a relação entre os atos praticados pelo Estado e os valores expressos do artigo 1º ao 4º. Veja, eu, como oficial de justiça, estava participando de uma diligência contra uma empresa aqui na minha comarca. Esse caso teve uma repercussão muito grande na imprensa local, porque era uma grande empresa mesmo, que respondia por alguns crimes fiscais. Veja, devia ao Estado, além de outras irregularidades, havia um inadimplemento de tributos, correto? Veja, o fato é que o Estado ele poderia muito bem ajuizar uma execução fiscal contra aquela empresa e, a partir do patrimônio daquela empresa, ter a obrigação sanada, resolvida, ter o seu problema de crédito resolvido. Mas o Estado pensou o seguinte: olha, se eu eventualmente, numa tacada só, executar essa empresa tomando-lhe os bens, eu vou inviabilizar a atividade dessa empresa. Então, se eu fizer isso de súbito, essa empresa tem 200 empregados, mais os outros empregos indiretos que essa empresa gera. Ora, se eu agir com vistas apenas no meu direito de receber, se eu não levar em conta esses empregos diretos e indiretos que essa empresa gera, eu estou agindo contrariando um dos valores expressos no artigo 1º. De que valor você fala, meu amigo Marco Antônio? Simples, do valor social do trabalho. Se o Estado brasileiro diz que um dos seus fundamentos é o reconhecimento do valor social do trabalho, então é óbvio que eu não posso admitir que o próprio Estado venha empreender uma conduta que seja tão lesiva à manutenção do emprego. Entenderam aí? Então, quando eu digo que o artigo 1º ao 4º comunica os valores com os quais, ou a partir dos quais, o Estado brasileiro deve buscar agir, eu estou dizendo isso. Princípios são valores que informam um determinado modo de agir. Se eu falo princípios da República Federativa do Brasil, logo eu estou informando quais os valores que o Brasil terá que levar em conta sempre que praticar determinado ato.
Outra observação importante que você até pode registrar aí, né? Os princípios têm valor jurídico a tal ponto, que se um ato apresentasse totalmente contrário aos princípios comunicados pela Constituição, se um ato apresentasse de modo totalmente contrário aos princípios apresentados pela Constituição, seria cabível até, guardados certos requisitos, seria cabível até, guardado ou observado certos requisitos, um mandado de segurança. Isso, meus amigos, que eu acabei de dizer, é só para você ter em mente que os princípios fundamentais não são mera filosofia, não. Os princípios fundamentais são valores relevantes, inclusive de efeito jurídico normativo, beleza? Os valores que o legislador constituinte nos informa do artigo 1º ao 4º, inclusive são valores que condicionam ou deveriam condicionar a conduta do Estado. Então, feita essa apresentação, para você saber do que falaremos nessa primeira parte do curso, tá aí, o que são princípios fundamentais. Você vai agora anotar para mim o seguinte, artigo 1º. O que nós temos no artigo 1º? Artigo 1º você vai colocar atributos políticos do Estado. Gente, o que são atributos? Atributos são qualidades. Então aqui eu estou querendo uma descrição do Estado. Quando eu quiser saber em que tipo de Estado eu vivo, se eu vivo, obviamente, no Brasil, eu vou ter que abrir a Constituição e ver quais são os seus atributos políticos. Então, colocou aí, artigo 1º, caput, coloca para mim aí, artigo 1º, vírgula, caput. O que o artigo 1º caput diz? Você vai colocar uma setinha e vai colocar atributos políticos do Estado. Então, coloca para mim, letra A. Letra A, forma de governo. Veja, eu disse, e se não disse, digo agora, que alguns conceitos serão transmitidos apenas para que viabilize o entendimento da matéria. No entanto, outros conceitos são importantes ao ponto de afirmar que é possível sim que haja uma alternativa ou mais em que a prova abordará justamente os conceitos. Pois bem, estamos diante de uma situação dessas, ok? Então agora, enquanto eu não avisar para você baixar a guarda, você vai registrar o que eu disser com a consciência de que exatamente esse conceito pode estar na sua prova. Então, dito isso, você coloque para mim aí forma de governo. Antes de mais nada, é bom você saber o que a forma de governo comunica. Veja, se eu perguntar a você, caríssimo aluno, quem é o titular do Poder Executivo no Brasil? O que você vai me responder? Bem, parece que está vindo aos meus ouvidos, dos vários cantos desse imenso Brasil, os meus alunos que me assistem, parece que eu estou ouvindo, Ouvindo o quê? É o presidente da República, professor. Lamento informar que vocês estão equivocados. Só não lamento mais que errar agora pode, o que não pode é errar na prova. Quem é então, professor, o titular do Poder Executivo? Ora, o titular do Poder Executivo é o povo. Como se eu perguntasse a vocês a titularidade de qualquer outro poder, a resposta seria a mesma. Você vai registrar para mim o parágrafo único do artigo 1º que nos diz: todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. Ora, se todo poder emana do povo, o poder é de quem? Do povo. Se eu pergunto a você quem é o titular do poder X, do poder Y, do poder Z, você vai ter que me responder o povo. Por quê, professor? Ora, porque todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. Então esse é o papel do presidente da República, exercer o poder em nome do povo. Esse é o papel dos parlamentares, os deputados federais, os senadores no âmbito da União, os vereadores no âmbito dos municípios, os deputados nas assembleias legislativas e na Câmara Legislativa do DF, enfim, os membros do parlamento também estão ali para exercer um poder em nome do povo, que é o verdadeiro titular. Até mesmo os magistrados que não são eleitos, que fazem concurso, E aqueles também que são nomeados para os tribunais sem concurso, Ou que já vieram da carreira, ou são egressos do Ministério Público da Advocacia, não importa. Enfim, qualquer representante de qualquer dos poderes apenas exerce o poder. Que na verdade, como diz o parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo.
E por que é assim? Porque justamente a nossa forma de governo é republicana. Então você já anotou, não anotou? Que a forma de governo comunica a titularidade do poder? Anotou isso? Se não, anota agora. A forma de governo comunica a titularidade do poder. Entre parênteses, quem é dono do poder. Então, A.1. A.1 você vai colocar república. Nessa forma de governo, a titularidade do poder é do povo. Olha bem, a palavra república é justamente isso que nos comunica. Res, coisa. Coisa pública. Então, na forma republicana, né, a titularidade do poder é do povo. Então tá, classicamente nós temos uma divisão binária da forma de governo. Classicamente nós falamos em república e nós falamos em monarquia. Então, se A.1 for república, A.2 será monarquia. Então você coloca aí A.2 monarquia. Mono, 1. Então a titularidade do poder é do monarca. Isso na monarquia, né? Você pode, meu amigo, se quiser, fazer uma tabela no seu caderno. Essa tabela de 2 colunas. Numa das colunas você coloca república e na outra coluna você coloca monarquia. Na coluna da república você vai dizer a titularidade do poder é do povo. Na coluna monarquia você vai dizer a titularidade é do monarca. Quase que não sai. Na coluna república, agora você vai dizer o seguinte: o titular, o exercente, olha bem, o exercente do poder executivo é responsabilizado. O exercente do poder executivo é responsabilizado. Mas olha, é lógico que ele será responsabilizado. Eu não disse que o titular do poder é o povo? Disse. Se ele exerce o poder de outro, ele tem que prestar contas. Se ele pisar na bola, ele vai ter que ser responsabilizado. Como é que eu aplico responsabilidade a um chefe do poder executivo? Impeachment. Vocês conhecem isso, não conhecem? Bem, não vamos nem comentar. Vamos lá para o lado da coluna monárquica agora, né? Então, monarquia, o poder de um, o poder do monarca, né? O monarca não é responsabilizado. O monarca não é responsabilizado. Também óbvio, se eu considero, pelo menos em tese, que o monarca é titular do poder, né, se o poder é dele, ele em tese faz o que quiser. Então ele não tem como ser responsabilizado. Vamos dizer com relação ao mandato. Como é exercido o mandato? O que a gente pode dizer do modo com que se exerce o poder na forma republicana e do modo que se exerce o poder na forma monárquica, na forma de governo, monarquia, correto? Aí, lá na coluna da república, você vai dizer que o poder é exercido por mandato temporário. Mandato temporário. Já na coluna monárquica, você vai dizer que o poder é vitalício. Na coluna república, você vai dizer que o poder é transmitido pelo voto. É transmitido pelo voto. Na coluna monárquica, você vai dizer que o poder é transmitido por critérios hereditários, herança, consanguinidade, não é? Então aí nós tivemos uma visão suficiente da forma de governo republicana, da forma de governo monárquica. Letra B agora, um segundo atributo político. Ressalta o seguinte: esse atributo político, embora não esteja expresso no caput do artigo 1º, ele é de suma importância para a sua prova. Então você vai anotar a letra B, sistema de governo. O primeiro foi forma de governo, que me informou qual foi a titularidade, se é do povo, se é do monarca. Agora, o sistema de governo vai me indicar como funciona. Então, como o poder político é exercido. E, basicamente, o modo com que se relacionam os poderes executivo e legislativo. Ora, Marcos, por que só o executivo e o legislativo? Que cisma é essa com o poder judiciário? Não, meus amigos, não é cisma, não. Eu não estou falando de exercício de poder político, não estou. Ora, se eu estou falando de exercício de poder político, o poder judiciário não podia estar nessa questão. Por quê? Porque, em tese, o poder judiciário não tem que decidir nada por critérios políticos, deve decidir apenas por critérios jurídicos. Se eu analiso agora o modo com que o poder político é exercido, eu faço análise apenas da dinâmica da interação entre o poder executivo e o poder legislativo.
Então, o sistema de governo nos informa o modo com que o poder político é exercido, basicamente a relação entre os poderes legislativo e executivo. Vamos lá. Num Estado, há dois papéis importantes, o chefe de Estado e o chefe de governo. Quem seria o chefe de Estado? O chefe de Estado é aquele que representa o seu Estado perante a comunidade internacional. Então, se eu preciso assinar um tratado internacional lá na ONU, quem eu vou mandar para fazer isso? O chefe de Estado. Já o chefe de governo é o que elabora as diretrizes de políticas públicas internas. Então, o chefe de governo é o que elabora as diretrizes da política pública interna. Então, veja, quem decide se vai e quanto vai de recurso para educação, para a saúde, quem é? É o chefe de governo. Entenderam os dois papéis? Entendido? Agora, vamos ver o que acontece com esses dois papéis em cada um dos sistemas de governo. No primeiro sistema de governo, o sistema presidencialista, veja, presidencialista. O que ocorre? No sistema presidencialista, o chefe do poder executivo exerce os dois papéis, o chefe de Estado e o chefe de governo. Então, no sistema presidencialista, o chefe do poder executivo exerce os dois papéis, chefe de governo e chefe de Estado. No sistema parlamentarista, portanto, o outro sistema de governo seria o parlamentarista. No sistema parlamentarista, nós teríamos uma divisão. O chefe de Estado é papel para o poder executivo, para o chefe do poder executivo, e o chefe de governo seria um papel para o chefe do parlamento, do legislativo, aqui que chamamos também de primeiro-ministro. Então, o parlamentarismo nos oferece essa divisão dos papéis. De modo que o chefe do executivo assume o papel de chefe de Estado e o chefe de parlamento assume o papel de chefe de governo, sendo ele que decide o destino das políticas públicas internas. Vejam, na prática é óbvio que a coisa não é bem assim. Os próprios noticiários nos colocam os primeiros ministros bem atuantes, inclusive nas relações internacionais. É ou não é? Mas não vamos importar com isso. Aqui é apenas para que você tenha de forma bem sedimentada na sua cabeça a divisão conceitual entre os dois sistemas, correto? Mas ainda não parou por aí. Vamos agora ver como se relacionam os poderes executivo e legislativo em cada um dos sistemas, beleza? Primeiramente, no sistema presidencialista, há uma relativa autonomia entre os poderes executivo e legislativo, de modo que um não precisa da aprovação do outro para desenvolver seu exercício. Lembro aqui o seguinte, que não é uma avaliação positiva do legislativo que garante a permanência do representante do chefe do executivo. O chefe do executivo só poderá ser destituído por prática de crime de responsabilidade. Então, por critérios políticos, a princípio, um chefe de executivo não é destituído. Veja, é óbvio que se o julgamento é pelo parlamento, é óbvio que os critérios políticos serão levados em conta. Mas veja, a questão é que na responsabilização do governante, na lógica presidencialista, o critério político é secundário. O primeiro critério seria a prática de crime de responsabilidade. Eu sei, meu amigo, que sua língua está coçando para o debate. E eu não vou permitir. E ai de você aí que me assiste, que começar a querer levantar a questão política agora, beleza? Eu vou colocar um recado no caderno para o pai assinar por malcriação, não é? Então esqueça, pelo amor de Deus, o debate político não vai te enriquecer em nada neste momento. O seu objetivo é chegar na prova com o Suplan, marcar a alternativa certa, beleza? Beleza? Questões políticas são relevantes, mas não aqui nessa nossa videoaula, por favor. Então tá, vamos lá. Se você entendeu o modo com que o poder legislativo e executivo se relacionam no sistema presidencialista e como isso se dá no sistema parlamentarista. No sistema parlamentarista, há uma certa interdependência entre os poderes executivo e o poder legislativo, de modo que um precisa sempre da aprovação do outro para seguir atuando.
né? Então, por exemplo, é possível que o chefe do executivo, não necessariamente o presidente, né? Que o chefe do executivo casse o parlamento, mas também é possível que o parlamento destitua o chefe do executivo. Então, no parlamentarismo, há uma certa independência entre os dois poderes. Isso, meus amigos, é o suficiente para a sua provinha consultando o Tribunal de Justiça. O conceito de forma de governo, o conceito de sistema de governo e entender o conteúdo de cada um desses sistemas. Lembrando que forma de governo pela divisão clássica, república e monarquia. Sistema de governo pela divisão clássica, presidencialismo e parlamentarismo. Nós já vimos então forma de governo, sistema de governo. Agora, o terceiro atributo. Não lembro mais como se organiza seu caderno, mas acredito que você vai colocar aí letra C, não é isso? Letra C, você vai colocar para mim regime de governo. Ora, o regime de governo indica o grau de participação do povo nas decisões do Estado. Regime de governo indica o grau de participação do povo, né, nas decisões do Estado. Veja, a República Federativa do Brasil adotou o regime democrático. Marcos, é suficiente eu saber isso? Não, senhores, não, senhores. Então, coloque assim, por favor, né? Você já colocou que o regime é quem dá a medida do grau de participação do povo nas decisões do Estado. Você já colocou que a nossa república adotou o regime democrático. Agora você vai colocar assim para mim, classificação dos modelos de democracia. Classificação dos modelos de democracia. Primeiro, democracia direta. Veja, meus amigos, você não vai encontrar em nenhum livro a mesma expressão que eu indico para você, até porque esses conceitos foram por mim formulados, justamente para que sejam instrumentos eficazes para a sua aprendizagem. Sendo assim, na primeira classificação de regime democrático, você vai colocar democracia direta. Na democracia direta, o povo expressa no seu voto o próprio conteúdo da vontade. Na democracia direta, o povo expressa no seu voto o próprio conteúdo da vontade. Marcos, eu não estou entendendo. Calma, só anota. Prometo que você vai entender. Na democracia direta, o povo, né, expressa no seu voto o conteúdo de sua vontade. Segunda classificação, democracia indireta. Na democracia indireta, o povo expressa no seu voto o nome de quem entende representar a sua vontade. Então, na democracia indireta ou representativa, indireta ou representativa, o povo indica no seu voto o nome de quem ele entende que representa a sua vontade. E nós temos uma terceira classificação para o regime democrático, que é a democracia semidireta. Também pode ser referida como democracia semi-indireta. Óbvio, um copo que está meio cheio também pode estar meio vazio, né? Então, democracia semi-direta, semi-indireta ou mista. E o que marca essa aí? É a presença dos elementos, tanto da democracia direta quanto da democracia indireta. Veja, dessas três classificações, qual o Brasil adotou? A última. A nossa república é uma democracia semidireta, semi-indireta ou mista. Anotaram? Ainda que não entenderam, anotaram. Agora eu vou ilustrar. Imagina que estamos lá num bairro. E aí aquele bairro tem uma associação. E aí essa associação ganha lá um terreno. Aí começa a dúvida. Vamos fazer o quê? Uma escola ou um playground, uma pracinha? Aí é o seguinte. Na democracia direta, os moradores do bairro vão às urnas e vão dizer: eu quero uma escola, outro, eu quero uma pracinha. Isso é democracia direta. Na democracia indireta, pessoas se apresentam como candidatos a presidente da associação e dizem: se eu for eleito, eu vou fazer a pracinha. O outro diz: se eu for eleito, eu vou fazer a escola. Aí quem tem como vontade a escola, vota naquele representante da escola. Quem tem como vontade a pracinha, vota no representante da pracinha. Ele não vai escrever no voto que era o pracinha, ele vai colocar o nome do fulano. E do mesmo modo o outro. Então isso é democracia direta e isso é democracia indireta. Ficou claro aí. E a mista, semidireta ou semidireta, como eu disse, é a mistura
dos dois elementos, beleza? E já também informei que a nossa república adotou a democracia mista, semidireta ou semi-indireta. As eleições diretas são uma representação da democracia indireta. Marcos, espera aí. Eleição direta, democracia indireta, sim. Eleição direta quer dizer que você foi à urna, mas indireta porque você disse lá o nome do deputado, né? Você colocou o nome do deputado, do senador, do prefeito. Você não colocou que quer uma praça, você votou no prefeito que acredita que será responsável pela praça, não é isso? Então, a eleição direta é uma manifestação da democracia indireta. Então, cuidado, são duas coisas distintas, beleza? Tranquilo? Feitas essas considerações, eu quero que você observe o seguinte. Eleições diretas é diferente de democracia direta. Pelo seguinte, o que é eleição direta? Eleição direta é quando você mesmo vai à urna. Então, você foi e votou no seu prefeito, no seu governador, no seu deputado, no seu senador. Então, isso é eleição direta. Porém, isso é uma expressão da democracia indireta. Pois, afinal de contas, você não está colocando no seu voto, quero uma praça. Você está votando no prefeito que te representa. E, por te representar, você imagina que, se eleito for, fará a praça desejada por você. Então, perceba, democracia direta não é o mesmo que eleições diretas. Eu posso ter eleições diretas num contexto de democracia indireta, que é o que normalmente acontece. Veja, como nós já vimos, o Brasil adota como regime a democracia mista, semi-direta ou semi-indireta. Então, nesse nosso regime, nós temos expressões de democracia direta coexistindo com expressões de democracia indireta. Por exemplo, como democracia direta, nós podemos citar o plebiscito, o referendo e o projeto de lei por iniciativa popular. De novo, plebiscito, referendo e o projeto de lei por iniciativa popular. Veja, plebiscito. Quando, por exemplo, vamos ter a divisão de um estado da federação, antes da divisão acontecer, a população deve ser consultada para ver se aprova ou não a divisão. Veja, a consulta pública é feita antes da implementação da mudança. Quando a consulta pública é feita antes da implementação da mudança, nós falamos em plebiscito. Agora, lembre que nós passamos há um tempo atrás por um estatuto do desarmamento? Pois bem, primeiro o que ocorreu? Primeiro, o estatuto do desarmamento estava em vigor. Depois de um tempo em vigor, nós fomos às urnas para opinar, para manifestar se queríamos ou não a continuidade do estatuto. Então, nesse caso, diferente do anterior, a consulta pública foi feita após a implementação. Quando isso acontece, é o caso de referendo, né? Então, isto são exemplos de manifestações de democracia direta. Por quê? Porque nós chegamos lá e dissemos, olha, quero o estatuto, não quero o estatuto. No caso anterior, quero a divisão, não quero a divisão. Então, o plebiscito e o referendo são exemplos de manifestações de democracia direta em nosso regime, que é democrático misto. O projeto de iniciativa popular de lei, né, é a modo com que a própria sociedade apresenta o seu projeto de lei no Congresso. A casa iniciadora, ou seja, a casa que receberá o projeto, será a Câmara de Deputados. A Constituição diz que como requisitos nós temos, deve estar assinado o projeto por 1% do eleitorado nacional. Cuidado, eu não estou dizendo da população, dos habitantes do país, eu estou dizendo do eleitorado. 1% do eleitorado nacional, representados aí em no mínimo 5 estados da federação. O que quer dizer isso? Eu não posso simplesmente chegar em 2 estados e ter ali aqueles que vão assinar o projeto, porque aí não vai sair a cara do Brasil. Para esse projeto sair a cara do Brasil, representar de fato a vontade do nosso povo, o legislador constituinte estabeleceu que eu tenho que ter dentre os assinantes
representantes de pelo menos 5 estados da federação. E mais, eu não posso também distribuir de forma, tipo, concentrar num estado e pegar 4 outros apenas para cumprir formalmente esse requisito. Não, a Constituição exige que em cada um dos estados que eu levar como representação, eu tenho que ter pelo menos 0,3% desses seus eleitores. Cuidado, 0,3%. Então, 0,3%. Cuidado que a prova pode trazer uma expressão matemática. Meu pai eterno, isso é possível, professor? Amigos, né? A prova, ela quer ver o circo pegar fogo. A prova não faz cafuné em ninguém. Então, o que são 0,3%? Aí nós vamos ressuscitar aquela figura que estudava o ensino médio e que adormeceu em nosso interior e vamos trazê-la à tona. Aí você vai explicar assim, vai perguntar, meu eu do ensino médio, o que significa um 0,3%? E aí você vai rezar para você ter sido um menino bonzinho na escola. Aí o seu eu de antigamente, vai dizer para você B, né? Segundo o que me for informado pelas aulas do meu professor de matemática, quando eu falo em 0,3, eu estou dividindo 3 por 10. Então 3 dividido por 10, 0,3.